Bom dia, pessoal! Hoje, 5/10/2021, terça-feira, nossa aulinha de português está lá no nosso livro didático, tá? Na página 78 a 80. Olha só, hoje a gente retoma as aulas tudo normalmente, já acabou as nossas avaliações, não é mesmo? Aqueles alunos que não vão poder deixar as avaliações lá na escola, os meus alunos da professora Márcia, do 5º ano B, por gentileza, aqueles que não vão poder deixar, faça a folha resposta. Não fique mandando foto de folha por folha da prova, porque eu não consigo dar conta de imprimir todo mundo, tá bom? Então faz a folha resposta, que aí eu também vou considerar do mesmo jeito. Para aqueles que vão para o reforço na semana que vem, segunda-feira da semana que vem, que será no dia 11, leva a prova para mim e me entrega pessoalmente, tá bom? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Vamos fazer a leitura desse pequeno texto. Olha lá, que texto é esse? Considerado o rei dos animais, ele pesa cerca de 150 a 200 quilos. É facilmente reconhecido pela juba que começa a crescer aos 2 anos. O macho protege seu território, enquanto a fêmea se desdobra para cuidar de seus filhotes e de caçar. Alimenta-se de zebras, veados, girafas, cervos. Seu rugido pode ser ouvido num raio de 8 a 9 quilômetros de distância e é considerado o mais pavoroso e grandioso som dos animais. Pode medir cerca de 1,90 m. Texto adaptado, brasilescola.com, leão/HTM. Beleza. Esse texto, ele tá falando de quem? De quem é, gente, que esse texto tá falando? Ah, professora, ele tá falando do rei dos animais. Muito bem. E quem é o rei dos animais? Quem é que tem uma juba, é reconhecido como rei dos animais, né? Ele é defensor do seu território. Que animal é esse? Ah, entendi. É o leão. Isso mesmo, é o leão. O leão é sobre quem esse texto está falando, né? E ele está falando que o leão, ele é o quê? Qual é a característica do leão, né? Ele é um protetor. Tá dizendo aí que ele é um protetor. Por quê? Porque ele protege o seu território, não é isso que ele faz? Ele protege o território, essa é a função dele, proteção. Não é isso? Então, quando eu digo que ele é um protetor, né? Tô falando disso, né? Como podemos conhecer o leão de acordo com esse texto? Como é que a gente pode conhecer o leão? Através da sua juba também, né? Ele é reconhecido pela juba, que começa a crescer lá quando ele tem 2 aninhos, beleza? E aí, qual é a principal característica do leão? Eu já falei, é ser um protetor, né? Um protetor do seu território. Quantos quilos ele pesa aproximadamente? Aqui no texto está dizendo que ele pesa de 150 a 200 quilos, não é mesmo? Ele é bem pesadinho. Qual é o papel da fêmea, da leoa, no bando? Ela cuida dos seus filhotes e caça, né? Esse é o papel dela. E quais os animais fazem parte desse cardápio alimentar? As zebras, os veados, os cervos, né? São os animais, são os que servem de alimento para esse bando. De acordo com o texto, o rugido do leão é alto? Ai, professora, esse texto não está dizendo isso não, mas olha só. Ele está dizendo que ele pode ser ouvido com raio de 8 a 9 quilômetros. Você consegue gritar para alguém te ouvir de 8 a 9 quilômetros? Nem se esgoelando, né? Então, isso significa que o rugido dele é muito alto. A expressão pode medir até 1,90 m. Ele pode medir. Isso quer dizer que ele tem exatamente 1,90 m? Não.
Que ele tem menos de 1,90 m? Pode ser, né? Ele tem aproximadamente, né? Essa medida ele pode ser um pouco maior, ele pode ser um pouco menor, beleza? Ok? Entendemos o textinho? Tá bom, então vamos lá. Qual é a característica de um texto? Que texto era esse que a gente estava falando? É um texto informativo, né? E ele estava dando informação de quem? Ah, professora, ele estava dando informação do leão. Exatamente, ele estava dando informação do leão. E aí, olha só, o texto informativo, esse gênero informativo, ele tem objetivos e características próprias, tá? Diferentemente do texto literário, que tem como principal função a função do prazer, os textos informativos são lidos quando desejamos buscar alguma informação. Então, ele tem como finalidade, como objetivo, dar informação. Informar o meu leitor a respeito de um assunto a qual ele tenha curiosidade e ele queira aprender. Ok? Aí, vamos lá para o nosso textinho. Olha, a página do nosso texto é essa daí. O que ele está perguntando para a gente logo de entrada? O que você vai fazer com essa unidade, né? Qual é a função dessa unidade? Ele está dizendo aqui, ó, que nessa unidade nós vamos aprender a ler e interpretar um texto informativo de diferentes meios, pesquisando e produzindo um texto, fazendo exposição oral do trabalho, estudando os adjetivos e locuções adjetivas, o grau das palavras e numerais, estudar a acentuação das oxítonas e das paroxítonas, participar de atividades orais, ok? A gente vai aprender tudo isso nessa unidade. Então, vamos lá. Observe a imagem, o que as pessoas estão fazendo na cena. O que as pessoas estão fazendo? Ah, professora, elas estão observando isso. Elas estão observando o quê? A paisagem, né, que tem aí. O que tem nessa paisagem de tão interessante? Tem os animais, né? Tem muito verde, é uma imagem bem bonita, não é isso? Mas qual será o objetivo dessas pessoas? Elas estão procurando o quê? Tá vendo que tem uma menina que está anotando? Ela está procurando informação a partir da observação do ambiente, né? E aonde você procura informação? Quando você quer saber algo que você não conhece? A gente procura sempre na internet, né? Que é a novidade do momento. Então, bora lá. Podemos buscar informações sobre algo que desconhecemos em jornais, revista, dicionário, internet e etc. Leia o texto informativo a seguir. Comece pelo título. Depois conheça um pouco mais sobre esse gigante. Por que será que ele tem tanto medo de abelha? Leitura. Texto informativo. Qual é o título? Um gigante que tem medo de abelha. É o maior mamífero terrestre. O elefante passa cerca de 6 horas por dia mastigando. Ele também é bom de memória e foge de abelhas, mas não de ratos. Quer saber mais? A gente conta. Vamos ler junto cada box de informação. Box são esses pequenos textozinhos que estão dentro desses coisinhas. GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre as fêmeas e os filhotes. Elas ensinam os jovens os caminhos, os lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. O que será que essa expressão GPS, como eles estão afirmando aqui, significa que o elefante é o quê? Que ele é um radar ambulante? Significa que ele tem uma boa memória. Não é isso que o texto está dizendo aqui, ó? Ele tem uma boa memória. Ele aprende as coisas muito rápido e ele não esquece mais. Lembra que tem vezes que a gente diz assim, menino tem memória de elefante. Por quê? Porque quando ele aprende, ele não esquece mais. Ok? Gente, eu não vou ler todos esses cardzinhos, esses boxes, porque se eu for ler todo o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então eu quero que você pause o vídeo, leia sozinho todos os boxinhos, tá bom? Com as informações bem certinho. O que percebemos de diferente na estrutura desse texto?
Ele possui muitas imagens, ele apresenta um bom cenário, ele tem umas estruturas, né, que são feitas como parágrafos, e se em box ele não tem aquela estrutura de parágrafo que a gente está habituado, ele está sendo feito em box, né? E aí tá aí, ó, de acordo com o texto, por que os elefantes têm medo de abelha? Por que será que eles têm medo de abelha? Porque a picada da abelha é muito dolorida, né? Quando há abelhas perto deles, eles emitem um som avisando aos outros. Um grande enxame pode matar filhotes, né? Então é por isso que eles têm tanto medo de abelha, porque se for um grande enxame, se for uma grande quantidade de abelha, elas podem o que? Matar os filhotes. Por isso eles têm tanto medo. Responda de acordo com o texto. Por que o elefante tem boa memória? Por que será que ele tem uma boa memória? Eles aprendem, né? Depois que eles aprendem, eles nunca mais esquecem. Deixa eu ver aqui a outra questão. Por que o elefante dorme em pé? O que diz lá no boxezinho do texto que diz que ele dorme em pé? Aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó? Dormem em pé. Você tem que ler esse box aqui, tá? Dormem em pé. Por que eles dormem em pé? Né? Depois eles abanam a orelha. Tá vendo que cada cardzinho tem a sua própria função, tá bom? Então você vai lendo o cardzinho e vai respondendo as perguntinhas, tá?